verdade do eu, do seu ser como Deus, o Filho de Deus, o Cristo como mediador, a individualização, o elo de ligação entre eu, o Pai, e eu, o Filho, eu estou revelando a verdade que liberta. Mas se alguns estudantes no futuro afirmarem que eu, que escrevo, sou seu mestre, você vai reconhecer o que eles estão fazendo. Eles estão colocando o véu de volta sobre a verdade, o que significa que alguém quer ficar rico ou poderoso, ou alguém é muito estúpido. Tem que ser um mal ou tem que ser estupidez. Apenas puseram o véu de volta sobre a verdade através da estupidez, por ignorância do significado da palavra eu, personalizando-a. Outros puseram o véu também por ignorância, tentando adorar alguém, pensando que isso seria humildade. Mas o que é a verdadeira humildade? A humildade é reconhecer que o mestre espiritual é o Cristo de Deus. Isso é humildade, porque leva à seguinte verdade: e eu também. Mas dizer que só um homem é o Cristo de Deus não é humildade, é estupidez. Um ensinamento como esse não pode ser ensinado. Você não pode se elevar em um palanque e dizer isso para as multidões reunidas, nem você pode ensiná-lo nas igrejas ou nas universidades, porque a mente tridimensional não pode recebê-lo e nem pode sair e fazer proselitismo. A única maneira pela qual isso pode ser ensinado é como eu o ensinei. Primeiro vem a revelação dele, que eu mantive trancada, secreta e sagrada dentro de mim, até que com o tempo passei a demonstrar isso na minha vida. Então, sem qualquer publicidade ou qualquer busca, os alunos começaram a vir a mim. Como eles me encontraram, isso é um mistério de Deus, mas eles o fizeram, e eles vieram dizendo: você tem algo, compartilhe comigo. Então eu os alimentei um pouco de cada vez, mostrando por princípios, exemplo e demonstração que isso era verdade. Então, finalmente, depois de 10 ou 11 anos, eu poderia remover completamente o véu, dizendo: aquele que me vê, vê o Pai que me enviou. Aqueles que de fato ouviram não foram embora e nem interpretaram mal a mensagem, porque ao longo de todos esses anos eles viram que eu jamais me coloquei afastado deles, mas sempre revelei que toda a verdade falada sobre Jesus Cristo ou qualquer um dos santos ou sábios do passado ou do presente é a verdade a ser realizada por toda e qualquer pessoa. Somente uma divindade. Sua responsabilidade, em primeiro lugar, é ter a palavra eu sagrada e secreta em sua consciência, e que assim seja, que você se mantenha em retidão. Mantenha essa verdade trancada dentro de você, até que pouco a pouco as linhas começam a desaparecer de suas bochechas, se elas estão lá. A preocupação começa a sair da sua testa, se ela estiver lá. O medo começa a sumir de sua mente e de seu coração, se ele lá estiver. De repente, você descobre que uma presença foi antes de você para endireitar os caminhos tortos, sem que você a tivesse conscientemente enviado para isso. Então você vai descobrir por que a Escritura enfatiza que Deus não está no redemoinho. Deus está na serena e pequena voz. Onde está essa voz pequena? O Mestre nos diz que o lugar permanente de Deus não é nem aqui nem lá, não é em montanhas sagradas ou em templos sagrados, mas dentro de você. Este é o lugar onde a voz pequena e silenciosa está, dentro de você. Pode demorar 1 mês, 1 ano ou 10 anos antes de você poder quebrar a crosta do sentido pessoal e poder finalmente ouvir essa voz pequena e silenciosa dentro de si mesmo. Mas quando você ouve, ela, a voz, diz: fique quieto e saiba que eu sou Deus. Mas ela não diz que Joel ou Maria é Deus. Não, não. Não diz que William ou Robert é Deus ou Mildred. Diz sempre eu.
E você sabe o que mais ela diz? Não temas, porque eu estou contigo. Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Não tema, pois embora seus pecados sejam encarnados, no momento do reconhecimento desse eu no meio de você, você fica branco como a neve. Se você é o melhor ser humano na face da terra, não está mais perto do céu do que o pior. Nenhum ser humano entrará no reino de Deus, mesmo que seja tão bom quanto João Batista. O menor dos que reconhecem sua unidade com o Pai é maior do que João Batista, mesmo sendo o maior profeta hebreu. Por quê? Porque ele ainda tinha um Deus separado de si mesmo. Ele ainda olhava para o outro alguém como a luz do mundo em vez de dizer: "Ah, sim, de fato, ele é a luz, porque ele reconheceu a luz e está nos revelando. Vai e faz o mesmo." A verdade revelada em todas as épocas sempre foi a revelação de que eu sou ele, não a outra. Existe apenas uma entidade, apenas um ser, o eu sou o que eu sou. Esse eu no meio de nós, a divindade de todos nós. O véu sempre desceu quando esse título foi coberto por uma pessoa e todas as outras foram consideradas como vermes na poeira. Mas a verdade é que esse eu é o próprio Deus. Não faz diferença se você se refere ao eu como filho de Deus, porque Deus o Pai e Deus o Filho são um. No começo ajuda muito se percebermos que eu sou o Filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro de todas as riquezas celestiais. Em seus últimos estágios de seu desenvolvimento espiritual e por causa de sua unicidade, o Mestre ainda diria: "Aquele que me viu, viu o Pai." Para ter a certeza de que ninguém perca o caminho, advertimos aos nossos alunos nunca dizerem eles mesmos: "Eu sou Deus." Não é nem mesmo sábio expressar uma declaração como: "Eu sou o Filho de Deus." O caminho ideal é apenas dizer "eu" e pensar no que ele significa. Então, no tempo certo, você ouvirá a voz dizer: "Eu, dentro de você, sou Deus. Eu, que estou mais perto de você do que sua respiração, sou Deus." Quando você ouvir isso, você terá feito contato com sua fonte. Normalmente, se você simplesmente repetir as palavras, você estará apenas dizendo coisas a partir da mente ou do intelecto. E quando saem dessa mente ou intelecto, elas não são verdadeiras. É apenas quando elas vêm do próprio Espírito de Deus que elas expressam a verdade. Permaneça secretamente na verdade do ser. Esta é a era em que a verdade está revelando-se em nós, para nós e através de nós. Esta é a era. Esta mensagem não é minha, eu não a inventei, não a descobri, nem a criei. Era uma revelação e agora está correndo o mundo. Além disso, esta verdade que é agora revelada na consciência está sendo revelada não apenas na minha consciência, mas também na sua. E não apenas através da minha consciência, mas também através da sua. Mas você precisa não falar, você não precisa falar disso. Você não precisa fazer proselitismo com ela. Você só precisa permanecer com ela e nela. Permaneça com esta palavra dentro de você e você estará pregando a todos, mas no silêncio, aos que são receptivos. E você, em sua vida, talvez nunca saiba quem a recebe. Minha experiência tem sido que quando esta verdade é revelada em minha consciência e realizada nela como sagrada, alguém sente isto em algum lugar. De uma maneira ou de outra, aqueles receptivos e responsivos à verdade serão levados a ela, seja para uma pessoa ou para um livro. A responsabilidade que está em seus ombros não é ir para o mundo ensinar ou pregar, porque isso não é da sua decisão, mas de Deus. Sua responsabilidade está em viver e demonstrar vivendo, isso é tudo. Daí em diante, o eu, que é a sua divina consciência, conhece as suas necessidades
e o conduzirá para a sua atividade legítima. Vai levar você exatamente no caminho em que você deve ir. Quando Pilatos perguntou ao mestre: "O que é a verdade?", o mestre ficou em silêncio. Como poderia ele dizer a Pilatos, a qualquer Pilatos: "Eu sou a verdade"? Eu mesmo detestaria dizer isso para a maioria dos meus alunos. No entanto, o discernimento espiritual me revela que eu sou a verdade, a única verdade que existe. Eu no meio de você é a verdade. Eu no meio de mim, eu no meio daqueles na prisão, eu no meio daqueles no hospital, eu no meio daqueles em instituições para doenças mentais. Eu, em qualquer lugar e em toda parte, sou Ele. Despersonalizando o bem e o mal. Por esse reconhecimento, Deus, o bem, é despersonalizado e tornado universal. E a despersonalização é um dos grandes princípios que estamos lhe propondo. Despersonalize o mal, de modo que você não reconheça nenhum homem, mulher ou criança como o mal. O mal é a atividade da crença em dois poderes, o que foi chamado de mente carnal ou mortal. E porque nascemos no meio disso, essa crença opera em você e em mim, às vezes num grau maior, às vezes menor. Mas mesmo assim, não há razão para dizer que eu sou mal ou que você é mal. De fato, você não pode dizer que eu sou o mal quando você agora sabe que o eu sou Deus. Dizer que eu sou mal seria como dizer estou doente. Não é impossível? Imagine o Filho de Deus doente, pobre, morto. Você poderia até rir disso, porque é tão ridículo. Você pode pensar que a falta ou a limitação estão tentando você, ou o pecado, apetite falso, doença, mas você não pode dizer, sou doente, pobre ou pecador. Na verdade, você não pode nem sequer dizer, eu sou bom ou eu sou mau. Deus não conhece nem bondade nem maldade, nem saúde nem doença, porque eu sou eternidade incorpórea. Permaneça na palavra eu. Permita que eu permaneça em você e reconheça a sua identidade. Nunca mais deixe qualquer pessoa encobrir esse eu com um véu outra vez. Mantenha o sagrado e secreto. É por isso que, quando me foi dada esta missão, as palavras finais que me deram na minha iniciação foram estas: nunca busque um estudante. Compartilhe livremente com aqueles que vêm a você. Esta foi a base do meu trabalho desde o início. Não foi anunciado, não tenho procurado sair pelo mundo para corrigi-lo, reformá-lo ou alterá-lo. Ele tem esperado pacientemente ao longo dos anos para que aqueles que estão prontos para receber a graça venham recebê-la. Busque apenas demonstrar Deus e as coisas, saúde, oferta, companheirismo, lar, felicidade, serão acrescentadas a você. Eu no meio de mim é Deus e eu posso descansar e relaxar na certeza de que eu dentro de mim nunca me deixará nem me abandonará. Se eu subir para o céu, eu estarei lá. Se eu fizer minha cama no inferno, eu estarei lá. Se eu andar pelo vale das sombras da morte, eu estarei lá. Se você pode descansar e relaxar nisso, então você pode avançar, porque não é uma questão de permanecer ou não na terra para sempre. Nem a vida e nem a morte podem separá-lo do amor de Deus. Nem a vida e nem a morte podem separá-lo do eu do seu ser. Portanto, mesmo passando por aquilo que o mundo chama de morte ou a próxima experiência, seja ela qual for, você continuará nos desígnios do Pai, na medida de sua realização do eu. A universalidade do eu. Uma ou outra vez nos meus escritos, você deve ter lido que eu nunca, na totalidade da minha vida, dei um tratamento a ninguém. E eu não dei. Por quê? Agora você deve saber o meu segredo. O eu em mim é o eu em você. Quando eu digo que eu vou te ajudar,
Estou falando sobre Joel, este escritor, ou estou falando sobre o eu em você que está dentro de você? Estou reconhecendo o seu verdadeiro ser. Eu não estou dizendo que o eu de mim é maior do que o eu em você. E então, Joel lhe daria socorro. Oh, não! Eu reconheço a natureza universal do eu e, portanto, se eu disser a você que eu vou estar com você nesse instante, mesmo se você estiver a 10.000 milhas de distância, não fará diferença. Eu estarei com você, porque eu estou no meio de você. Eu estou mais perto de você do que a sua respiração. Por causa desta verdade, você nunca terá que transferir seus pensamentos para os seus pacientes ou estudantes, ou aos membros de sua família. Você só tem que reconhecer o eu no meio deles e confiar no eu para executar sua função. Se você enviar o seu filho ou netinho para a escola e acreditar que o eu de você em casa vai cuidar daquela criança na rua, você vai ficar desapontado. Mas se você envia esse filho para fora sabendo que eu no meio dele é Deus e onde quer que ele vá eu vou, ele andará em seu caminho com segurança. Você não vê o significado do que nos foi dado na história de Ruth e Naomi? Para onde fores, eu irei. Não importa o quanto você tente, você pode separar a si mesmo do eu? Quando você reconhece o eu em mim, você está reconhecendo minha cristandade. Você está orando por mim, me tratando e me abençoando. Quando eu reconheço que o eu no meio de você é sua cristandade, sua filiação, essa é a única oração ao tratamento que posso fazer. Caso contrário, eu estaria meramente exercitando o poder de uma mente sobre outra, e isso não faz parte da prática do caminho infinito, que nunca se baseou em sugestões mentais. Não é uma prática de uma mente controlando outra, ou de uma mente forte que estrutura uma mente mais fraca. É uma prática que me foi revelada, que eu sou Deus, que eu no meio de vocês é Deus. Esse eu no meio do mundo animal, no mundo vegetal, no mundo mineral, é Deus. E, portanto, minha unidade com Deus constitui a minha unidade com todos os tesouros espirituais do céu e da terra. Somente em virtude da minha unidade com o Pai tenho acesso à saúde, riqueza e abundância de todo o bem espiritual. Suficiência total da graça do eu. O caminho infinito ensina que você pode orar por qualquer coisa que você quiser, desde que seja algo espiritual. Isso pode ser um choque para você, porque agora você não pode mais orar por saúde física, nem por riqueza material. Você não pode orar por emprego nem por felicidade, e você não pode orar por uma casa. Você só pode orar pela graça divina. Você está limitado a orar pela graça divina. Fala, Senhor, teu servo escuta. Isto é uma oração. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas. Isso também é oração. A essa oração acrescentamos: há uma suficiência da tua graça sempre presente em minha consciência. Há uma suficiência da tua graça, seja qual for a prisão em que eu me encontre, física, mental, moral ou financeira. Há uma suficiência da tua graça presente comigo agora para satisfazer a necessidade deste momento, e tua graça é inteiramente suficiente para este momento. Há uma razão para isto. Em Deus não há tempo, há apenas um eterno agora. Algo que está constantemente no agora nunca muda, nunca se torna ontem ou amanhã, é sempre agora. E agora há uma suficiência da graça de Deus para a necessidade deste momento. Sua conscientização disto faz deste momento um contínuo de graça pelo próximo 1.000.000 de anos, porque agora é o único tempo eterno que existe. E se há uma suficiência da graça de Deus para este momento, e este é um momento contínuo até a eternidade, então essa é a resposta. Você não tem que demonstrar às pessoas coisas ano após ano. Você só tem que demonstrar a Deus e então o terá demonstrado por toda a eternidade.